Tudo bom, gente? Estamos aqui mais uma vez para a gente continuar o estudo sobre Oriente Médio, capítulo 7. Nós já vimos sobre o Oriente Médio algumas informações e seguindo pelo livro, hoje nós vamos estudar o Iraque, nós vamos estudar sobre a posição dos curdos, né, o Kurdistão, e a Turquia. Eu coloquei um conceito na aula passada sobre Estado, território e fronteiras. Aí vocês vão perguntar assim, professor, por que você colocou esse conceito na aula passada e tornou a colocar esses conceitos nessa aula também? Porque esses países do Oriente Médio, eles têm um problema com Estado, território e fronteiras. Aí vocês vão falar assim, mas por que eles têm esse problema de Estado, território e fronteiras? Porque quando eles foram criados, logo após a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França foram os países que exerciam poder em cima dessa região, eles não reconheceram o território dessas etnias que habitavam o Oriente Médio. Simplesmente pegaram algumas regiões e transformaram como Estado. Só que muitos desses habitantes, os seus territórios era além das fronteiras que estão hoje. Um exemplo maior sobre de território é a questão curda, os curdos, aonde não foi criado, era para ter sido criado juntamente quando, logo após a Primeira Guerra Mundial, na década de 20, o Estado curdo, o Kurdistão, aonde o seu território, como eu falei com vocês sobre o território, ele tem parte no Iraque, tem parte no Irã, tem parte na Síria e tem parte na Turquia. Certo? Então, eles têm um território, mas não têm um Estado reconhecido. E esses estados que eu citei aqui, esses países, Turquia, Síria, Irã, o Iraque, eles têm um Estado que foi determinado pela França ou pela Inglaterra logo após a Primeira Guerra Mundial e não reconheceram o território curdo. Hoje, a situação está muito agravante, porque esses países eles não vão querer ser remarcado o seu território. Eles não vão querer ceder parte do território. O Iraque não vai querer passar território para os curdos. O Irã, a mesma coisa. A Síria. E o maior de todos, que a maior parte dos curdos está dentro da Turquia, ela não vai querer remarcar o seu território. Então, por isso eu coloquei essa definição de Estado e território, porque nem sempre o território é o seu Estado. Vamos chegar lá que eu vou explicando passo a passo. O primeiro país, nós vamos começar a estudar, seguindo o livro de vocês, e o que eu gostaria que a cada passo vocês lessem, estudassem o livro, ler o livro, fazer as atividades do livro, tá? Porque nas próximas aulas eu vou começar a fazer perguntas, não só nessa aula gravada, como nas aulas de segunda-feira, sobre o livro, sobre a matéria que nós estamos vendo no momento. No caso aqui de vocês, Oriente Médio, certo? Nós estamos parte 3, porque é muito complexo você estudar Oriente Médio, se não for passo a passo, porque a cada
momento que você anda um pouco com a matéria, cada país é bem complexo em vista do outro. Tem a região como um todo, como foi passada, né? As crises, as guerras, os conflitos. Porém, o livro agora está falando cada país especificamente, certo? Então, o primeiro, né, depois de Israel, logo em seguida vem o Iraque, né? É um país situado na região antiga que chamava Mesopotâmia, que quer dizer no grego entre rios. Lá foi o berço das primeiras civilizações do mundo. Se a gente for pegar pelo Gênesis na Bíblia, o Adão e Eva, o Jardim do Éden, ele estava onde é o Iraque. Cita na Bíblia entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Entre rios, na Mesopotâmia. Depois virou Babilônia. No Velho Testamento conta demais sobre a Babilônia. O rei Nabucodonosor é citado pelos profetas Daniel, Jeremias, Isaías. Certo? Então, você vê a influência dessa civilização para o mundo. Hoje em dia, né, o Iraque foi reconhecido como país após a Primeira Guerra Mundial, no ano de 1932, na década de 30, reconhecido como país. E ele é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, uma grande parcela dessa energia, que é o petróleo, é exportada, é saída do Iraque. Certo? Então, vamos continuar. O Iraque ele faz fronteira com a Arábia Saudita, o Kuwait, a Jordânia, a Síria, a Turquia e o Irã. Né? Aonde nós temos o Golfo Pérsico, é onde que sai 80% do petróleo mundial sai por esse Golfo Pérsico. Então, toda a extração de petróleo mundial passa por esse Golfo Pérsico. Então você vê a importância que é essa região para o mundo. Certo? Se algum dia o petróleo acabar, esse pessoal aí, eu não sei como é que vai fazer não, porque eles vivem do petróleo. Então, a economia iraquiana, 80% dela é baseada na exportação de petróleo. Não só dela, mas como o Irã, a Arábia Saudita, o Kuwait, certo? A Síria é menos, porque a Síria mais é gás natural, e a Turquia também é muito pouco também incidência de petróleo no território dela. Os aspectos regionais do Iraque. As partes central e sudeste do país são de planícies, que estão entre o rio Tigre e o rio Eufrates, certo? É onde você tem as plantações na sua agricultura, você tem a sua pecuária, criação na pecuária, destaca-se o ovino, né, a ovelha, o caprino e também o camelo, certo? Então, essa é a pecuária. E além de plantações de tâmaras e outros produtos, não tão expressivo, mas existe uma agricultura dentro do Iraque. Apesar de ter um vasto deserto, né, no oeste, que a parte fértil só entre os rios, nesses vales, porém, eles também são, não tem que dizer que não tenha agricultura nesse país, apesar da 80% da sua receita economicamente é por parte do petróleo, né, devido ao seu alto índice petrolífero para a humanidade.
Aí eu falei com vocês assim, sobre estado e território. As terras altas do Nordeste incluem regiões montanhosas conhecidas como Kurdistão. Lembra desse nome, né? Vou estudar esse nome mais para frente, do Kurdistão. Como eu falei com vocês, a economia do Iraque é dependente do setor petrolífero. 90% das receitas do governo, de 80% só de exportação. Em 2012, as exportações diárias de petróleo cresceram 2,2 milhões de barris por dia para 2,6 milhões de barris por dia. Então você vê que a proporção de exportação de petróleo da economia iraquiana, ela está proporcional a uns de 30% a 35% de petróleo que é consumido no mundo sai do Iraque. Então, a maior parte do petróleo de exportação da região do Oriente Médio, quem exporta são os iraquianos. Então, a gente tem uma série de fatores aonde essa economia, se fosse revertida para a população, certo? Toda essa economia de exportação, eles eram para ser uma das melhores economias do mundo, um dos melhores lugares de se morar no mundo. Mas tem fatores, diversos fatores, que impedem isso. São fator religioso, são fator de etnias, certo? De rivalidades entre si, xiita e sunita. Então, esses processos onde você tem um setor econômico muito produtivo, porém não repassado para a população. Se eles tivessem a preocupação de melhoria da população, eles seriam uma das maiores economias mundiais. Podia ser de tudo lá. Eu não tenho muita agricultura, não. Minha agricultura é pequena na parte de sobrevivência. Eu tenho que pegar muito de fora. Mas com um recurso que entra nessa proporção de 2 milhões e 600 mil barris de petróleo por dia. Quando eles colocam barris, esse barril é um tambor de 200 litros. Isso é o que chama barril. Então, se você pegar 2 milhões e 600 mil barris vezes 200 litros cada um, olha quanto que vai dar dia em litros de petróleo. É um absurdo de dinheiro. Você multiplicando isso daí por 30 dias, porque lá não para, é direto, não existe pausa na exploração de petróleo, você tem esse valor multiplicado por 30 vezes 200 litros, dá uma fortuna por mês. Mas uma fortuna. Então, essa receita ela não é repassada para a sua população. Quando eu falei com você sobre território e Estado, é porque quando foi criado o Estado do Iraque, não foi preocupado as etnias, simplesmente foi demarcado uma região e nessa região você tinha conflito interno entre os clãs, certo? E por isso que hoje existe esse, igual o pessoal fala, esse barril de pólvora dentro do Oriente Médio. Porque quando foi criado os estados, não foi levado em conta o território. Que se tivesse levado em conta quando a Inglaterra e a França remarcaram todo o Oriente Médio, se tivesse levado em conta o território, não tinha problema. Eles seriam todos amigos e muitos até irmãos, e seria uma região mais próspera e rica do mundo. Porém, no instante que não foi levado em conta a questão dos territórios, é que nós temos esse problemão mundial
lá na região. Quando eu falei com vocês, né, no começo da aula, sobre Estado e território, é porque no próximo passo agora, nós vamos falar sobre o Kurdistão. O livro de vocês está citando isso também, certo? E nós tivemos aqui, no decorrer da história do Iraque, na década de 50, de 60, diversos ditadores, aonde o último ditador foi que ele assumiu na década de 70, ficou na década de 70, década de 80, na década de 90 também, e foi deposto e executado agora no século XXI, no 2006, que foi o Saddam Hussein. Ele foi um ditador aonde a sua preocupação não era de unificação do Iraque, e sim de extermínio de muitas classes que era contra o seu governo ditatorial. Então, ele apropriou de diversos setores econômicos do país por causa própria, enriqueceu, não só ele como a sua família, e tinha o grupo de extermínio daquelas pessoas que era contra a sua gestão, no caso, na sua administração do Iraque. Provocou guerras, entrou em guerras, comprou briga, e você sabe que existe uma indústria que adora quando acontece isso, é a indústria armamentista dos países fornecedores de armas. Então, quanto mais um Iraque da vida caçar briga, mais armamento ele vai comprar para manter essa guerra. Você vê, ó, na década de 80, ele comprou briga com o Irã. Depois que acabou a guerra do Irã-Iraque, ele comprou briga com o Kuwait. Aí logo em seguida, que perdeu, e tudo ele perdeu. Perdeu em armamento, perdeu em receita, porque no instante que está tendo uma guerra, as suas vendas diminuem. Os outros países que fornecem petróleo passaram a vender mais do que ele, como no caso do Irã, na Arábia Saudita, o Kuwait, o Iêmen. Então, os países fornecedores de petróleo, que é menos do que ele, passaram a suprir a demanda dele. Então, a sua receita diminuiu, né? Ele não estava com esse excedente todo de produção vendendo. E a despesa, né, interna de economia de guerra. Então, o Iraque ele veio nesses últimos, vamos colocar assim, 70 anos, desde da década de 40, 30 e 40, que foi reconhecido como país, reconhecido como país na década de 30. Então, para cá, nesses 80 anos de existência, 80, 90 anos de existência, ele teve altos e baixos. Ele podia ser uma das melhores economias da região, mas a questão étnica e religiosa pesou demais na formação do Estado. Então, não só no Iraque, como nos outros países que nós vamos estudar também, vamos colocar assim, essa fissura religiosa para esse lugar, ela atrapalha a evolução deles. Em vez de eles crescerem, eles diminuem, existe uma regressão, certo? Todo mundo, né, a tendência é evoluir, eles não, eles andam para trás, com aquelas patrocínio de terrorismo, patrocínio disso, patrocínio daquilo outro, só de coisas que faz ou parar ou andar para trás, né? Então, nós vamos entrar agora na questão do Kurdistão. Kurdistão, como vocês viram aí, é assim, ó, é um povo curdo de grupo étnico que se julga nativo na região do Oriente Médio, chamada de Kurdistão.
que abrange parte, olha pra você ver, abrange parte dos territórios do Irã, Iraque, Síria e Turquia. Esse grupo étnico é formado aproximadamente por 25 milhões de pessoas. Isso está muito mais. Isso 25 milhões na região do sul, sudeste da Turquia. Por quê? Eles têm grupos étnicos de curdos no norte do Iraque, no norte da Síria e no noroeste do Irã. Você vê, então, esses 25 milhões é só numa parte da Turquia. Se você for olhar para todos os outros grupos onde estão na Síria, na Turquia e no Irã, esse aproximadamente vai passar de uns 35 milhões ou mais, né? Possui uma organização social alicerçada no sistema de clãs, certo? Então, tá. A luta desse povo parece estar longe de obter uma solução satisfatória. Foi o que eu falei com vocês. Questão de território e Estado. O Kurdistão, ele tem um território. Vou explicar aqui mais fácil pelo mapa aqui. Olha para você ver. Olha o que eu falei com vocês. Essa área marrom do mapa é a área historicamente habitada por curdos. Olha para você ver. Eles estão no Iraque, no Irã, na Síria e boa parte da Turquia. Praticamente aí 1/3 da Turquia pertence aos curdos. Esse mapa podia ter sido resolvido quando, no final da Primeira Guerra Mundial, que houve essa demarcação, como nós estudamos na aula passada, essa demarcação de território, de Estado, podia ter sido imposta pela França e pela Inglaterra, porque foram eles que remarcaram toda a região do Iraque após a Primeira Guerra Mundial. Se eles reconhecessem esse território dos curdos, o curdo hoje seria um país, né? Seria um estado, uma nação com território, e esses países onde ele está situado não ia ter essa briga. Por quê? O que tinha que ter sido feito quando a Inglaterra e a França demarcaram a região? Olhar os territórios. Por isso que eu falei com vocês. O problema todo é a questão dos territórios. Onde a região quase toda de clã, eles simplesmente demarcaram a região, reconheceram os países como Estado, e os curdos ficaram para trás. Se eles tivessem reconhecido esse território curdo, hoje nós teríamos a Turquia, o Kurdistão, a Síria, o Iraque, o Irã, uma parte lá da Armênia, que pertence ao leste europeu, dos curdos. E onde cada país teria o seu território reconhecido dentro do seu clã. Agora eu te pergunto, essa região onde os curdos pertencem, pela atual conjuntura de hoje, pleno século XXI, ano de 2020, se algum desses países, Turquia, o Iraque, o Irã, a própria Síria, vão ceder parte desse território para a formação do Estado curdo, a ONU ela não tem poder de fazer isso não. Quando estiver o grupo, né, das grandes potências teve a oportunidade de resolver o problema do Oriente Médio, eles simplesmente abriram mão. Foi aonde a Turquia ia perder uma boa parte do território dela, o Irã, o Iraque
Então, eles reconhecessem esse território curdo naquela região da década de 1920, logo após a Primeira Guerra Mundial, com aqueles acordos. Porque a Turquia tinha perdido a guerra, porque ela era aliada da Alemanha na Primeira Guerra, então ela tinha que ficar calada. Você está entendendo? No instante que ela perdeu a guerra, ela tinha que ceder esse terreno, essa região, para os curdos, onde a França e a Inglaterra tinham peito para fazer isso. E ninguém, excetuando o Irã, era país. Era simplesmente um grupo de gente que morava na região. O único que era país reconhecido era o Irã. Certo? O resto não. Então, eles podiam ter feito essa demarcação, reconhecendo o Estado curdo, aí seria Turquia, Kurdistão, Síria e Iraque. Certo? Mas não, deixar hoje, na atual conjuntura, é muito improvável a Turquia abrir mão dessa região, porque nessa região sudeste da Turquia é onde tem a nascente do rio Tigre e do rio Eufrates. Isso na Turquia. Na região do Iraque e do Irã é onde estão as maiores reservas de petróleo desses dois países. Inclusive a bacia no Iraque é a bacia, né, do rio Tigre e do rio Eufrates. Então é muito improvável a ONU tentar reconhecer isso agora, porque esses países não vão ceder esse território. Certo? Isso tinha que ter sido lá no passado, onde tinha a oportunidade de ter feito isso na marra. Hoje em dia, a não ser que tenha uma nova guerra mundial, a terceira guerra mundial, aonde esses países se desmantelem todo, aí a ONU vai ter condição de novamente de bancar aqui. Fora isso, é muito improvável. Por quê? Essa região, no caso da região da Turquia, ela teria que ceder praticamente 1/3 do seu território. Ela não vai fazer isso nunca. Mesma coisa o Irã e o Iraque, onde estão as reservas de petróleo deles. Nessa parte do norte da Síria, também tem a parte do gás, de produção de gás. Então, eles não vão ceder essa região jamais por curdos. Vão continuar brigando, vão continuar fazendo isso, aquilo, outro, mas infelizmente não vão. Por quê? Não só tem esse território curdo, mas tem diversas outras etnias no mundo, onde o livro de vocês falam isso, de etnia de separação. No caso na Espanha, dos catalães, do grupo basco, do Estado basco, do Estado catalão, de separação da Espanha. No Reino Unido, nós temos o IRA, de libertação da Irlanda. Então, são problemas de etnias que, se reconhecer de um, tem que reconhecer de outro. Então, a ONU ela não vai mexer nunca aqui na questão dos curdos. Por quê? Para ela reconhecer esses daqui, os outros protetorados que querem separação, também vão querer que seja reconhecido o Estado catalão, a questão do IRA, lá na libertação no Reino Unido, certo? Então, a questão do Kurdistão, de acordo com esse mapa, eu fiz questão de achar esse mapa para colocar, para ficar mais claro que é uma questão polêmica, de difícil solução. A gente não vai falar que é impossível solução, porque a solução é esses países cederem essa região. Mas, no jogo de interesse econômico, é muito improvável que eles abram mão dessa região. Certo? Então vamos seguir. Nós vamos falar agora sobre a Turquia. É um país bicontinental. O que quer dizer isso?
A Turquia pertence tanto à Europa como ao Oriente Médio. Igual eu coloquei aqui, é um país euroasiático, que está localizado por toda a península da Anatólia e a parte oriental da Ásia, e se estende da Tárcia Ocidental na região sudeste da Europa. Então, ele tem a cidade de Istambul, está na Europa, e o resto da Turquia todinha está no Oriente Médio. Por isso que a Turquia pertence à OTAN, a Organização dos Tratados do Atlântico Norte, porque ela tem uma parte na Europa. E o Oriente Médio, porque a maior parte dela está no Oriente Médio. Um pouco da história turca. A gente é um país que é citado até na Bíblia, porque o Monte Ararat, de acordo com a Bíblia, é onde está, onde a Arca de Noé, ela está, se colocar assim, ela aportou a Arca de Noé no Monte Ararat, na Turquia. E no depassar da sua história, o Império Bizantino, né, foi aonde houve no Império Russo, no Império Russo não, no Império Romano, aonde foi reconhecido o cristianismo, na cidade de Constantinopla. Então, a cidade de Constantinopla, ela que foi a primeira cidade, vamos colocar assim, católica da humanidade. Por quê? O imperador romano, bizantino, ele reconheceu o catolicismo, certo? Tanto que a primeira igreja católica é de Santa Sofia, que está lá em Istambul, aonde a mãe do imperador chamava Sofia. Então ele fez a primeira igreja de Santa Sofia, certo? Onde foi reconhecido o catolicismo. Então dali o cristianismo partiu dali. Foi o Império Romano, depois o Império Romano ruiu, acabou no século V, terminou, mas a primeira igreja cristã foi reconhecida na Turquia. A dinastia otomana também conquistou a maior parte dos territórios dominados pelos califas árabes, como a Península Arábica, no caso nós vamos estudar também, a Arábia Saudita, a Mesopotâmia, o Iraque, a Síria e a região do norte da África. A região do norte da África, a gente está falando aqui sobre o Egito, Líbia, esses países que pertencem à África. Além de parte do território do leste europeu, aonde o leste europeu, na região hoje que é a Croácia, Iugoslávia, certo? Da Armênia, do Azerbaijão, né? Essa região toda aí, né? do leste europeu. Aqui o mapa da Turquia, que eu falei com vocês, nessa península, na península turca. Por quê? Porque península, ela está, os dois lados dela, os três, né, formada do mar. O Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, certo? Ele forma uma península. E Istambul, que é no estreito lá de Istambul, que tem a parte europeia da Turquia. Como eu falei com vocês, né, historicamente, essa região toda da Síria, Iraque, Azerbaijão, Armênia, Geórgia, Bulgária, tudo teve influência turca, né? E
durante a Primeira Guerra Mundial, o governo turco aliou-se à Alemanha. Então, eles sofreram muita influência alemã devido à Primeira Guerra Mundial. Mas no instante que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, eles também tiveram as sanções econômicas, onde a Inglaterra e a França impuseram muitas coisas em cima da Turquia, né? Então, aqui, na economia turca, a economia turca consiste do misto complexo de indústria e comércio. Setor agrícola tradicional, que é responsável por 30% dos empregos na Turquia. Então, por 30% dos empregos, ela é uma economia tradicional agrícola, né? A sua indústria não chega a ser um setor secundário dela, não é expressivo, e sim o primário, sim, né? Tanto de extrativismo como de agrícola. Dispõe de um setor privado forte e de rápido crescimento. O que é isso? Porque no instante que ela pertence à Europa, ela faz parte do bloco econômico europeu. Então, existe uma influência muito grande entre os países mais desenvolvidos, que estão na Europa, com ela. Então, o seu setor privado, e no instante que existe a troca de conhecimento e até as indústrias europeias indo estabelecer na Turquia, está um desenvolvimento grande perante a economia, igual eu coloquei. O Estado ainda existe um papel predominante na área das indústrias de base, bancos, transporte e comunicações. Então, esse processo, onde o Estado ainda detém o papel predominante nas áreas das indústrias, que está retardando o seu desenvolvimento. Porque onde o Estado, né, detém o poder sobre alguns setores econômicos, esse Estado ele diminui o investimento externo. Ele tem que fazer o contrário disso. O que está acontecendo dos estados da comunidade dos estados independentes, né? Os países lá do leste europeu. O Estado de economia planificada detinha todo o poder em quase tudo, igual indústria de base, bancos, transporte e comunicações. No instante que o Estado saiu fora desse segmento, entrou o capital estrangeiro e desenvolveu a região. Você vê que o primeiro país no leste europeu que nós estudamos foi a Polônia e a Hungria. O Estado retirou da sua economia planificada e abriu o livre comércio. O que a Turquia está fazendo ainda, mas devagar, é esse processo de saída do Estado predominante da economia e abrindo mercado para a economia estrangeira. No caso aí, o pessoal do livre comércio europeu. Certo? Gente, na próxima aula nós vamos seguir mais com a matéria do Oriente Médio, porque agora tem mais países. Nós vamos estudar a Síria, nós vamos estudar o Irã, nós vamos estudar o Afeganistão, aonde cada país, igual eu falei com vocês, tem uma complexidade diferente da outra, aonde nós temos o território, vamos chegar de novo no território, estado e fronteiras, e também a parte de economia, porque tem alguns países que eu citei aqui que não é fornecedor de petróleo, certo? Vive de outros segmentos da economia, tá, certo?